Próximo tópico. Sem alvo, sem criação. Criar é saber mirar. É saber aonde vai chegar. Se não sabe onde vai chegar, o prato é um absoluto barulho, bagunça, poluição. Criar é contar uma história. E toda história tem que ter um porquê. Na minha empresa, na Salono, e também no Kebab Salono, a Salono cuida da parte educacional. O Kebab Salono é meu braço prático. Eu tenho já quase 20 anos. Eu só crio nessas duas empresas qualquer coisa, um curso, um livro, um prato, um menu completo, quando eu tenho um alvo muito claro. Por exemplo, no caso do kebab, eu quero contar a história da minha família, que veio de Antáquia. Eu quero resgatar técnicas do Oriente Médio, principalmente turcas, com autenticidade. Eu quero que o cordeiro, que os extratos que eu preparo lá, os pães, o churrasco, falem por mim. A criação gastronômica, então, não começa na panela, ela começa no papel, na ideia, na direção. Você já rascunhou alguma coisa na nossa área? Ou você pensa e faz? É isso que diferencia um prato comum de um prato com alma. Próximo tópico. Narrativa e propósito. A narrativa é a base da criação, gente. Sem história, a técnica não vai dizer nada. Vai ser vazio. Criar precisa ter um porquê. E toda a história tem um porquê. Quando a gente resgata, quando a gente cria a história. Mas, em geral, toda história você vai resgatar de alguma coisa. Muita gente resgata para contar numa nova roupagem. Mas isso é identidade. Mas na minha empresa, eu tenho um alvo claro. Então, se eu quero contar a história dos meus produtos, eu preciso contar a história do tipo de comida que eu estou fazendo, da minha história de vida, para poder ter também autenticidade. Então, narrativa e propósito são importantíssimos. Eu não posso criar nada que eu não sei onde eu quero chegar. E a narrativa, o que é? Está tão na moda falar do inglês, é storytelling. Storytelling, parece bonita, nada mais é do que narrativa. Narrativa é exatamente as coisas se encaixarem. Se você lê um livro e o livro começa de um jeito e termina de outro que não tem nada a ver com a história, a narrativa está quebrada. Você vê uma série, quantas séries você assiste que ela começa de um jeito, termina de outro, vai para a segunda, terceira temporada, não tem nada a ver. Sabia que um menu é a mesma coisa? Um menu é como uma orquestra. Os pratos, as sobremesas, as bebidas que você escolhe, eles têm que casar. Eles têm que casar com o alvo que você escolheu antes. Senão, você vai ter aí um negócio realmente sem alma, sem identidade. Próximo tópico, um exemplo prático. Feijoada. Conheço poucas pessoas que não gostem de uma feijoada. E a feijoada, ela não é só o prato cozido que se come às quartas e finais de semana na casa das pessoas, no restaurante, no samba, numa festa. Feijoada é a história de um país. É a identidade de um pedaço do país, né? Não vou dizer que fala por todo o Brasil, mas fala por um bom pedaço do Brasil e por uma população muito grande. Ela é a história dos indígenas, é a história dos portugueses e dos africanos no país. É colocar as carnes de feijão de molho, é refogar com calma a cebola, o alho, a pimentinha, se for o caso. É fatiar a couve finamente, porque isso tem um significado. Você não rasga a couve e joga de qualquer jeito. É cortar a laranja de uma forma que ela agregue sabor ao conjunto, traga acidez, traga algo de cítrico. E usar a farinha ou a farofa, porque ela, além de ser um resgate de produtos ancestrais, ela tem um papel muito claro que é de absorver aquele caldo e dar uma textura na boca diferente. Isso é criação. Então, desenvolver direito um produto que é tão antigo como a feijoada, né, tem pelo menos aí um século nessa formatação, desenvolver direitinho, resgatar a história, é criação gastronômica também. Mas tem gente que insiste em fazer de qualquer jeito. Quantas vezes você já não comeu, foi lá no quilão, comeu a feijoada onde o feijão estava duro, a carne hiper salgada, qualquer carne largada lá sem cozinhar por muito tempo, não tinha laranja, ou tudo bem, não precisa ter laranja também, não vou afirmar isso, mas não tinha alma, não tinha a pesquisa, o resgate do que é e do que representa. Então isso
Não é criação. Fazer de qualquer jeito não é criação. Fazer direitinho um prato que tem uma origem importante é criação. Tá? Não porque é diferente a criação, mas porque é fiel ao que eu quero comunicar. Esse é o mais bonito da criação gastronômica. Quero fazer um convite para você. Você não precisa mais criar no escuro. Eu criei esse assunto ao longo da minha carreira, desde que eu estudei administração, gastronomia, pós-graduação, abri meus negócios e elaborei no meu mestrado a melhor forma possível para lidar com esse assunto. E eu escrevi um livro pelo Kindle que se chama A Criação Gastronômica. E é lá que eu te mostro o caminho. Você não tem nada a perder, só a ganhar. Lembrando, a criação gastronômica vem antes da abertura de um negócio, vem antes do desenvolvimento de um evento, vem antes do desenvolvimento de um produto ou um menu. O que está faltando na sua cozinha não é mais uma receita. É clareza, é direção, é método. Então dá uma olhadinha lá no Kindle, porque nesse livro eu me ensino tudo que ninguém te ensinou sobre criar com identidade, profissionalismo e intenção. E toda semana aqui no YouTube, no Substack, você vai receber uma nova aula para seguir essa trilha. Tá certo? É isso por hoje. Nos encontramos toda semana.